Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula hoje no sétimo ano, né, de Geografia, e o tema nosso é como estudar a população, né? Lá na página 39, então vocês vão encontrar a população brasileira. Já na imagem de abertura da unidade 6, vocês vão ver ali um mapa do mundo, né? Na parte inferior da imagem, e em primeiro plano vocês vão ver o mapa do Brasil, com todas as bandeiras dos estados, inclusive a bandeira brasileira, e a população. Você vai identificar aí população branca, negra, indígena, mestiça, asiática, tá? Oriental. Então, de certa forma, né, o que que essa imagem revela? Revela aquilo que a gente já sabe, que o Brasil é formado de um multiculturalismo. Ou seja, o Brasil é um país multiétnico. O que que seria isso? A nossa população hoje brasileira, ela é formada de povos que vieram no período da colonização e que entraram em contato com povos nativos que já habitavam essa região, né? Então nós temos o elemento indígena, que é o elemento nativo que já morava no Brasil, né, que ocupavam essas terras brasileiras antes da chegada dos portugueses, e aí foram vindo outros povos para essa região. E da mistura desses povos é que se deu, né, que se originou a população brasileira. Então a população brasileira nada mais é do que uma mistura de vários povos. E que povos são esses? Inicialmente chegou o elemento espanhol e o português, né, o europeu, que foi se miscigenando, foi misturando com a população indígena. Depois nós tivemos a escravização indígena. Quando terminou a escravização do elemento indígena, aí começaram a vir os povos africanos que eram trazidos para o Brasil, para a América, de um modo geral, como escravos. E a mão de obra deles foi ocupada na situação de escravidão aqui no Brasil. Mas essa população também se misturou. Então, inicialmente, nós temos o elemento indígena, negro e o europeu, tá? Mais tarde, no decorrer do processo histórico, começaram a vir, a partir do século XIX, né, no século XIX, finais do século XVIII, começaram a vir outras populações para o Brasil, como, por exemplo, os italianos, né, no final do Segundo Reinado, vieram também os alemães, depois nós tivemos, durante a Segunda Guerra Mundial e a Primeira Guerra Mundial, nós tivemos uma leva muito grande de japoneses que vieram para a região, ucranianos, né? Então trouxeram várias etnias, várias nações, né, povos de várias nações, que acabaram se unindo e formando a população brasileira, ok? E para a gente estudar essa população, nós precisamos de alguns indicadores, né? Esses indicadores, como a população absoluta, a população relativa, a densidade demográfica, né, são indicadores que vai nos apontar o crescimento dessa população, a expectativa de vida, quanto essa população vai viver, né, de acordo com a data do seu nascimento e com o momento econômico que o país vive naquele determinado nascimento. Então, a expectativa de vida, ela muda de ano para ano. Se você nasce no ano tal, vai se fazer uma projeção da economia, das perspectivas de futuro daquele país e o que, que vai garantir, né? O acesso à saúde, a políticas desenvolvidas pelo governo para a melhoria de vida da população. Então, isso que vai indicar lá um percentual de quanto vai estimar que aquela população vai viver, certo? Agora, o objeto de estudo mesmo da população é a demografia. E o que, que seria essa demografia? Demografia é uma área do conhecimento, né, que reúne uma gama, um número grande de conhecimentos acerca da população e vai estudar essa população. No caso aqui, a demografia está estudando a população brasileira, tá? Contando com aspectos como a composição dessa população, que a gente acabou de ver, que é formado pela mistura de vários povos, né? A evolução, como que essa população está evoluindo dentro do contexto histórico, tá? A localização, no caso, o território brasileiro, a distribuição, em que lugares essa população está distribuída. A gente sabe que no Brasil a população está distribuída mais no centro-oeste e na região litorânea, né?
e a região do interior do Nordeste, e mesmo a região do Nordeste, tem uma carência maior de população. Você tem, vamos supor, você pega regiões como o Sudeste, que é extremamente povoada, e você pega regiões do Norte, onde pela presença da floresta amazônica, pelo pouco desenvolvimento das cidades naquelas regiões, você vai ter uma população menor. Aí você já pega a capital do Amazonas, que está no norte, você tem uma população gigante, devido à industrialização e à criação da Zona Franca em 1975 naquela região, que atraiu indústrias e automaticamente atraiu trabalhadores para aquela região. Então, nós começamos aqui, né? Temos que determinar o local para a gente poder entender a organização daquela população naquele determinado local, tá? Então, nós temos alguns itens, inicialmente aí na página 39, que é a população absoluta e a população relativa. O que é a população absoluta? É quando o IBGE estima para 2020 uma população do Brasil de 211 milhões de pessoas, tá? Aí no livro de vocês está falando de 190, mas é o censo do IBGE de 2010, né? 211 é estimado pelo IBGE em 2020, tá ok? Então, quando eu tenho o número de pessoas vivendo no Brasil, isso é uma população absoluta, é o total absoluto de pessoas, tá? Agora, a população relativa, aí já é o número de habitantes por região, o número de habitantes por quilômetro quadrado, tá? Se a gente pegar o dado ali, no último parágrafo, você vai ver lá, ó, densidade demográfica do Brasil. Você pega a população em 2010, que é de 190 milhões de habitantes, e divide pelos 8.515.767 mil quilômetros quadrados do Brasil. E aí você vai ter 22,4 habitantes por quilômetro quadrado. Mais a população relativa, tá? Porque quando eu falo assim, 22,4 habitantes por quilômetro quadrado, não significa que todo o território do Brasil tem essa porcentagem de pessoas, tá? Se eu pegar qualquer quilômetro quadrado do Brasil, demarcar 1 quilômetro lá e contar, vai ter 22 pessoas, 4 morando lá. Não, não é isso, né? Porque essa população se distribui de forma desigual sobre o território. A gente sabe que a região sudeste, que é a região mais industrializada, com mais infraestrutura, é a região que tem a maior quantidade de população. Você pega o município de São Paulo mesmo, né, e toda a metrópole paulista, cidades que estão ali em volta, você tem 22 milhões de habitantes morando naquela região. Então, quer dizer que se você pegar o território, né, que essas cidades ocupam e dividir pelos esses 22 milhões, vai dar um número alto de população para cada quilômetro quadrado. Aí, se você for lá na região norte, nós temos a média de 1 habitante por quilômetro quadrado. Então, população absoluta é toda a população brasileira. População relativa é a quantidade de população que existe em cima de 1 quilômetro quadrado, certo? Por exemplo, se você pegar o município de Montevidéu, a área de Montevidéu é de 1.872 quilômetros quadrados. E a população de Montevidéu é estimada em 13.396 habitantes. Então, a densidade demográfica de Montevidéu é em torno de 7,2 habitantes por quilômetro quadrado. Mas daí, na cidade de Montevidéu, você tem uma quantidade maior de habitantes. E no campo, você tem uma quantidade menor. Nas áreas mais longe, ou mesmo em regiões com um relevo mais acidentado, como a região do Caiapó, para quem mora em Montevidéu, vai entender que a população é menor nessas regiões, tá? Até devido também à questão da tecnologia no campo, o número de pessoas morando no campo, a gente já viu que diminuiu, né? Devido à mecanização da agricultura, às novas tecnologias, que acabou provocando um êxodo rural, a saída do homem do campo e vindo morar na cidade. Então, desses 7,2 habitantes que moram, que está dividido no território de Montevidéu, né, do município de Montevidéu, na cidade se localiza mais do que na zona rural. A zona rural localiza menos. No caso de Rio Verde, né, que nós temos uma área de 388 mil quilômetros quadrados.
Você vê que a cidade, o município é bem maior. A população é de 235 mil habitantes, tá? Quase 236 mil. Se eu dividir a área do município pelo total da população, eu vou ter a média de 28 habitantes,1 por quilômetro quadrado. Então, automaticamente, eu sei que em Rio Verde, no município, se eu pegasse a população e distribuísse ela todinha pelo território, eu teria 28,1 habitantes por quilômetro quadrado. Mas eu sei que em algumas áreas dentro do município de Montevidéu, ou de Rio Verde, como por exemplo dentro da cidade de Rio Verde, a população é maior. Assim como tem bairros que concentram mais pessoas do que outros bairros que concentram menos pessoas. Então, isso é a população absoluta. Os 388 mil habitantes que existe no município, mas ele não se concentra distribuído igualmente pelo território do município, certo? Essa ideia de 28 habitantes por quilômetro quadrado é só para a gente ter uma noção, né, do povoamento, como que o território é povoado, mas não significa que tem áreas que são menos povoadas e tem áreas que são mais povoadas. O que é esse povoado? É a presença de pessoas em determinadas áreas e em outras áreas a menor presença da população, certo? Então vamos lá. População absoluta. População total do país, de um município ou de uma região. População relativa é você pegar o território e dividir pelo número de habitantes para você ter uma noção de quantos habitantes daria por quilômetro quadrado, certo? No caso de Montevidéu, a gente viu que tem 7,2. No caso de Rio Verde, a gente viu que tem 28. Mas isso não está distribuído igualmente sobre o território, tá? O que é censo demográfico, tá? Nós temos o IBGE, né, que é um instituto do governo, pelo qual o governo faz uma contagem da população, e lá nessa contagem da população, o governo faz um questionário que é perguntado para as famílias. Para vocês terem noção, nós temos um mapa feito pelo IBGE, que é o mapa da violência, quantos assassinatos existem para cada região, né? Nós temos um mapa até de geladeiras. Quantas geladeiras existem nos domicílios brasileiros em cada região, né? E parece assim, mas por que o governo quer saber quantos aparelhos de eletrodomésticos de geladeira tem em cada família, cada casa? Porque de acordo com o número, o governo consegue fazer políticas públicas. Vamos supor, no Brasil, a região que possui menos geladeira é o norte e o interior do Nordeste. Devido ao quê? A situação econômica, ao acesso do aparelho, que é caro, né? Às vezes a população é muito desprovida de recursos econômicos, não tem condições de ter esse aparelho, ou mesmo em outras situações, como lá no norte, que a energia elétrica ainda não chegou em determinadas regiões, devido à falta de estrada, de infraestrutura, do acesso à energia elétrica. Então, não tem o aparelho que a gente chama de geladeira, né? Devido a essas situações. E é em cima desses dados que o governo vai trabalhar. Se você pegar o mapa da violência mesmo, nós temos alguns municípios brasileiros que são classificados como os mais violentos. E aí o governo vai destinar mais verbas, pelo menos assim deveria ser, né? O governo usa esses dados do Instituto Brasileiro de Estatística e Geografia, o IBGE, para poder fazer políticas e melhorar o que o censo identificou que está ruim naquela determinada área. Então, se tem muita violência, é óbvio que o governo vai ter que destinar mais recursos e equipar mais a polícia e fazer um projeto de segurança pública para poder diminuir essa violência naquela determinada região. Numa região que não apresentou tanta violência, o governo vai investir menos. É a mesma questão da escola, né? Se tem mais presença de crianças numa determinada região, então o governo vai investir mais na construção de escolas naquela determinada região. Em outras regiões ele vai investir menos porque as escolas lá não tem uma taxa de crescimento da natalidade muito grande, lá não está nascendo muitas crianças, lá não está vindo famílias com crianças, então automaticamente precisa às vezes reduzir o número de escolas e aumentar em outras regiões, certo?
E esse censo tem mesmo esse objetivo de buscar informações do território brasileiro, da população, da economia, da sociedade, do comportamento, para que o governo, a partir desses dados, né, possa criar políticas públicas para melhorar o que está ruim em determinada região e, ao mesmo tempo, é, não destinar recursos para regiões onde esses itens ou esses dados estão compatíveis com o que precisa ser, certo? Então, se está faltando escola no Centro-Oeste, o governo vai ter que colocar mais escolas aqui, fazer políticas, liberar verbas, criar uma situação para criar mais escolas. Por quê? Porque a população está migrando para cá, está vindo para cá, o pessoal do Norte está vindo para cá, o pessoal do Nordeste está vindo para cá. Então, se está recebendo muito migrantes, automaticamente vai precisar de mais escolas. Agora, lá das regiões que estão saindo, como as famílias estão saindo de outras regiões e vindo para cá, lá naquelas outras regiões possivelmente não vai precisar de mais escolas. Então, só para fechar, o governo trabalha com esses dados produzidos pelo IBGE para fazer políticas públicas para melhoria da situação da população em um determinado local, certo? Agora, lá na página 40, nós temos a expectativa de vida. O que seria essa expectativa de vida? É a esperança de vida ao nascer, tá? Ou seja, em outras palavras, é o quanto se espera que uma determinada criança, vamos supor, hoje nasceu uma criança. As crianças que vão nascer no Brasil nesse ano de 2020. O governo vai fazer uma expectativa de vida para essas crianças, observando as políticas públicas, né, o acesso à saúde, né, o acesso à educação, o acesso a trabalho, a moradia. Então, como que está a situação econômica do país hoje? Como que está a política do país hoje? E o que se projeta para o futuro? A partir desses dados é que você pode criar esse índice, né, a expectativa de vida, que essa criança vai ter um índice para viver 72 anos. Né? No caso do Brasil, as mulheres vivem, a expectativa de vida das mulheres é em torno de 76 anos e dos homens é de 72 anos. Mas se você for lá no Japão, por exemplo, a expectativa de vida lá no Japão é de 86 anos para mulheres, né? Certo? Então vai depender do país que você vive, do acesso que você tem à educação, saúde, se a economia está bom ou está ruim, se tem muito desenvolvimento de pesquisa, se o país é rico, se domina a tecnologia, se tem produção ou não. Tudo isso que vai fazer o quadro da expectativa de vida. Dá uma olhadinha aqui no quadro, tá? Brasil, expectativa de vida, nesse gráfico. 1940 até 2014. Vai dando uma olhadinha aí como que a expectativa de vida aumentou. Agora, interessante seria ver os dados a partir de 2014, porque daí a gente já entra em um colapso, vamos dizer assim, na economia, né? Nós tivemos problemas políticos, nós tivemos problemas econômicos, então quer dizer que todos esses fatores levam, né, a expectativa de vida a diminuir. Porque se você precisa de uma escola de qualidade pública, o ensino brasileiro foi classificado praticamente num dos últimos lugares. Se você precisa de uma assistência médica do SUS, né? Claro que agora nós temos uma situação diferente, que é a pandemia, né? Mas fora essa situação, o sistema do SUS, ele não tem um atendimento que a gente poderia classificar como um atendimento ótimo. Nem os planos de saúde, muitas vezes a gente pagando, a gente consegue um atendimento rápido e eficiente, né? A questão da violência. A gente sabe que já vem anos que o Brasil vem passando por um processo de violência muito grande, muito roubo, muito assalto em todos os setores, né? Então, se o governo fizer políticas para melhorar essas coisas, automaticamente, e o acesso a empregos também, né? Nós temos milhões de pessoas desempregadas devido à crise econômica que a gente vive. Então, se o governo conseguir arrumar tudo isso, as crianças que vão nascer vão ter uma expectativa de vida melhor, porque projeta para o futuro uma situação melhor para o país. Mas se a coisa vai indo ruim, a política, a economia, a saúde, a educação, segurança, que projeção a gente pode ter para o futuro que vai melhorar, né? Então, tudo depende das projeções e da política do governo
né, para que esses dados possam melhorar no futuro. Certo, pessoal?